Boa noite, iniciamos oficialmente a nossa web aula do dia 6 de junho de 2022, na UC de manutenção de compressores para os eventos 734186 e 730978. Pessoal, vamos lá então, como a gente estava conversando antes, né? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela da próxima UC. A próxima UC é manutenção de compressores, que inicia amanhã. Então, a gente teve um bom andamento na UC anterior de eletrônica, por isso, vamos aqui adiantar já, porque o cronograma está bem apertado. Ó. Se vocês verificarem, vai abrir amanhã e já termina no dia 15. Então, são 8, 9 dias de trabalho, né, para essa. Tem uma SAP e um fórum avaliativo. E os dois vão encerrar no dia 15. Com relação a correções, que até o nosso colega trouxe a informação que foi passada que tem 2, 3 dias úteis. Então, como que ocorre? Por exemplo, nessa UC aqui o término é dia 15. A partir do dia 15, eu tenho 2 a 3 dias úteis para disponibilizar a nota para vocês. Caso eu atrase para disponibilizar a nota da recuperação, a recuperação posterga. Então, por exemplo, eu não consegui, teve alguma divergência, a nota só veio dia 17. Então, a recuperação vai para o dia 17 ao dia 19. E como essa recuperação é concomitante com outro conteúdo, não tem nada que impeça dela ser feita um pouquinho mais para frente. O que não vai ficar é alguém prejudicado que não fez a recuperação, entendeu? Assim, se for por isso, né, o motivo do pessoal aí tá apertando o caso do prazo de correção, ninguém vai ser prejudicado na recuperação, tá bom? Agora, se for só questão de ansiedade, eu entendo e acho justo, né, que quando a pessoa, eu não sofro disso, mas quando a pessoa está ansiosa, ela precisa da resolução mais rápido possível. Mas explicando então, é 2 a 3 dias úteis após a finalização, a última data, né, de envio. É assim que funciona aqui. Então, o que passou está certo, é 2 a 3 dias úteis após a finalização. Faltou só complementar a informação e o motivo foi o que eu expliquei para vocês, né? Porque se começa a corrigir antes, pode ser que algum colega depois precise de um prazo e não consiga, né? Ou muitas vezes acontece, não estou dizendo que é o caso de vocês, vou explicar, não é o caso de vocês, não estou dizendo que é essa turma, o pessoal que tem um ânimo mais acirrado, vamos com calma aí, estou tentando explicar da melhor forma possível, não é com vocês, mas já ocorreu de aluno fazer antes para passar para os demais. Então, e ele pega a correção, corrige, né, acerta tudo e passa para os demais enviarem. Geralmente, quando não é relatório, né, quando é exercício, fazer uma conta, um projeto, algo assim. Então, o colega faz antes, pede a correção, a gente corrige, ele passa para os demais. Então, por isso também que não a gente adota essa questão de corrigir somente após a data final de envio. Além daquele motivo que eu falei, que algum colega precisar de um prazo a mais, depois que já começou a corrigir, não pode postergar, né? Justamente para não, como fala? Para não ocorrer isso, de alguém pegar corrigido e passar para o outro. Creio que com vocês não vou ter esse tipo de problema, sempre espero o melhor de todo mundo aí, mas só explicando os motivos, tá bom? Então vamos lá. Manutenção de compressores. Vamos ter 2 webaulas, né? Acabei jogando essa aqui para o dia 6 e dia 13. E no dia 11 do 6, vocês têm o momento presencial, que já é o próximo sábado. Certo? Então vamos lá. Aqui, ó, comunicação. Esse é o fórum avaliativo. Eu creio que eu já conversei com vocês sobre fórum. Não lembro se foi a turma de você, mas de qualquer forma, se eu estiver falando pela segunda vez, não me, como fala, desconsidera. Mas, por exemplo, você vê aqui tá o fórum, vou acrescentar um tópico X, vem aqui e faça mensagem, né, sobre o tema que é falhas comuns em compressores. Pode ser
golpe de líquido, compressor começou a cavitar, falha elétrica, né, nos bornes, oxidou. Você pode falar várias falhas aí que não vai ter problema. O único problema é pegar o tópico do amiguinho que fez antes, copiar e colar. Com vocês não ocorreu, mas já ocorreu em outras turmas. E aí, quando faz isso, infelizmente, a nota é nula, né? Então, pedir para vocês que cada um faça, é bastante importante. Se a gente olhar lá no nosso diagrama, são 9 pontos, né? 9 pontos e 40 da SAP. Então, o livro vai estar aqui, a biblioteca, vou postar as aulas, e aqui a situação de aprendizagem, que é o que interessa. Além do aprendizado, que interessa para a nota, né? Que fez o download da SAP. Aqui, eu já estava até corrigindo a atividade de um colega aqui. Então aqui é mal do coração. O valor está 23, mas já vou alterar, vai ser 40 essa atividade aí. Então aqui, ó, a recepcionista lhe passou a ligação do senhor João Supermercado Super Bom pedindo para realizar a inspeção no compressor, sistema de climatização. Aí, né, passar o problema para o técnico, informou também que o profissional anterior foi chamado para verificar o problema, disse que o inconveniente provavelmente está na compressão do fluido refrigerante, que ele não tinha os equipamentos adequados para verificar os parâmetros de trabalho e sanar o problema. Disse também que o sistema operava com R22 e que quando da partida trabalha por alguns momentos, né, e desliga em seguida. Então, o senhor João, o técnico da empresa, vai visitar o supermercado e fazer os testes para verificar se o compressor está trabalhando conforme os parâmetros constantes no manual de operação do fabricante, analisar se é problema mecânico ou elétrico. Então, aí, quando chegou lá, o nosso amigo, né, lembrar de elaborar um relatório para ser enviado ao fabricante do compressor, se for o caso de solicitar a troca. Então, o que vai ser a entrega, né? Realizar um relatório, vai ser postado no AVA. Então, o que é? Instalação do manifold para a realização dos testes, critério de avaliação. Então, você vai colocar no relatório, né? Como que faz essa instalação do manifold. Colocação do sistema em funcionamento e análise dos parâmetros de pressão do fluido. Colocar no relatório também. Como faz isso? Não é só escrever. Analisa se for R22, a pressão de baixa tem que dar 60 PSI. Faz um relatório que, como fala, porque se for muito leigo e de qualquer forma o seu cliente também vai avaliar pelo relatório e falar, se o relatório é assim, imagina o nível de serviço, né? É bastante importante que seja apresentável. A comparação dos parâmetros lidos durante o funcionamento com os previstos em manual do fabricante. Isso vai ser feito lá, né? Realização de testes no sistema elétrico do compressor com instrumentos apropriados. Então, o que que vai ver? Vai ver a resistência, vai ver se está dando continuidade. O pessoal da área aí também está acostumado, né? E uso de termos técnicos na descrição do material relacionado e elaboração do relatório, com organização e clareza, contendo introdução e conclusão de no mínimo 4 páginas. A questão das páginas não vem a ser critério avaliativo. Se você conseguir fazer um relatório completo e sucinto que dê menos páginas, sem problema nenhum. Agora, os outros critérios, sim, elaborar um relatório organizado, com clareza, introdução e conclusão. Então, Só um se momento, alguém quiser professor. falar, pode falar, Ricardo. Tem alguém com o microfone aberto aí, que está saindo um som no fundo aí. Rapaz, talvez seja... Deixa eu abrir minha câmera aqui para você ver como que é aqui. Eu acho que é o professor mesmo, deve ter alguém Olha aí. lá, ó. Tem mais 3 dando aula atrás de mim aqui. Então talvez está pegando um ruído de fundo. Será que não é isso? Deve ser isso mesmo então, professor, tranquilo. Tem mais, Tá tem tendo mais outra 4 voz aí aqui. no fundo. Eu vou Beleza. tentar falar um pouquinho mais alto. Você já me perdoa, Ricardo, pelo som aí, mas infelizmente esse eu não tenho como fugir. Então vamos lá, fazer um relatório. Basicamente, como é questão de climatização, vamos pegar aqui uma pessoal da área, né? Já tá pegar aqui uma etiqueta de fabricante, né? Vamos ver vamos pegar uma que traga mais informações. Por exemplo, o pessoal da LG traz aqui
um equipamento que ele é 410, não. Vamos pegar um R22. Da United Technology, esse já faz tempo que está no mercado. Deixa eu ver se tem informação que a gente precisa. Não tem. Não tem. Agria 410, Electrolux 22. O que eu quero? Eu quero que traga pressão. Uma etiqueta que traga pressão. Eu tinha uma aqui, eu perdi o link dela. Vamos ver. Rapaz, agora que precisa não aparece um. Tá procurando uma que fala pressão de trabalho? É? Isso. Puxa, aí eu nem eu sei qual que é. Eu sempre ouvi só pressão máxima. Rapaz, geralmente fica na... Aqui vai ter. Deixa eu ver. Watt. Aqui, ó. Deixa eu ver só qual fluido é esse. Vamos abrir esse antiguinho aqui. Abrir ela aqui do lado. Rapaz do céu, a internet aqui ficou ruim. Vai vir. Tem esse equipamento aqui, eu acho que nem é brasileiro. Começa que ele tá 50 Hz, né? A gente não usa esse tipo de frequência aqui. DeLong. É italiano pelo jeito, ó. Pela língua aqui. Então, por exemplo, ele já traz a... Ele não trouxe qual é o tipo de fluido aqui, mas ele traz as pressões, ó, de sucção e de descarga. Seria a pressão de baixa e a pressão de alta. 0,6 megapascal. Se você vir aqui em converter pressão, vamos lá, ele deu em Pascal, você quer em PSI, que geralmente o seu manifold vai medir, né? 0,6 mega. Vai dar 600 mil Pascal, é igual a 87 PSI. Então a pressão de trabalho dele na sucção é 87. Provavelmente a gente só vai conseguir medir essa, né? Mas se conseguisse medir a outra, seria 2,5 mais 6 zeros. Ou 5, né? Então seria 362 PSI. O 87 PSI é comum do R22. Agora 362, isso já é uma pressão bastante alta, né? Salvo engano, nos nossos equipamentos são 270. Se alguém puder me ajudar aí, pessoal que está na área. Pedir ajuda aí pro Jefferson. Jefferson, você lembra qual que é a pressão de alta geralmente no R22? Rapaz, o silêncio tomou conta. Alguém tá me ouvindo? Ah, eu tava falando com o microfone desativado. Ah, sim. Ô, professor, Acontece. faz tanto tempo que eu medi a pressão de alta do R22 que eu nem lembro direito, viu? Eu acho que é 100 e 180, 150 por aí. 150, 180? Se eu não me engano, mas eu não posso te afirmar com certeza não. Faz muito tempo que eu medi. Tem algum colega aí que possa auxiliar? Eu achei uma aqui da Phil, professor, que ele dá máxima em sucção e máxima em descarga. Ele dá a máxima em sucção, ele dá 1,0 MPa e a pressão máxima de descarga ele dá 2,8 MPa. É um ar da Phil. É a R22, né? É 22, 13 mil BTUs Então, em resfriamento e 12 mil BTUs em aquecimento. Geralmente, se a gente vai trabalhando, vai vendo que quando é o fluido, como fala? Geralmente, para o mesmo tipo de fluido, a pressão é bem similar.
até equipamentos de maior e menor porte, a pressão vai sempre sendo parecida dentro do mesmo fluido, porque o projeto de todos segue quase um parâmetro geral, que é a pressão a tal nível para o fluido ficar a temperatura tal, que é aquele diagraminha que a gente tem lá do pressão-temperatura, né? Para chegar a pressão saturada tal, temperatura tal, para trocar o ar, ou trocar calor com o ar, ou seja, ambiente ou ar externo, nas faixas de temperatura. Foi até o que na empresa lá, a gente está tentando desenvolver um método de manutenção que só trabalha em cima de pressão e temperatura. E em cada parte do equipamento, né, fazendo esse tipo de medição, justamente para setar os parâmetros e encontrar a corretiva, o que está errado, né? Realizar a corretiva mais rápida, em vez de vir de trás para frente, já ir setando, conferindo, né? Na verdade, checando as temperaturas em cada pedaço da linha. Mas, salvo engano, é 270 a pressão. Ou é 180, vocês vão perdoar agora. Eu já não estou lembrado. Então, por exemplo, você foi trabalhar a pressão. Foi até o que aconteceu com a gente, só não foi o mesmo fluido. Aí você estava trabalhando no seu equipamento, vamos lá, o caso do João, trocar ideia sobre isso aqui. O equipamento dele, você vai lá ver, a pressão de alta está ficando muito alta e a pressão de baixa está ficando muito baixa, né? Geralmente esse tipo de problema aí é causado por algum estrangulamento na linha, né? Você está com o filtro solenoide, solenoide não, de climatização aqui, vamos supor um Honeywell. Você está com o filtro secador entupido, você está com a linha estrangulada em algum ponto amassada, teve uma curva que não foi bem instalada ou uma solda que não foi tão bem feita, você chegou lá e deparou com isso. Então, geralmente, uma forma de ver isso é também pontos que o fluido começa a expandir em local que não é o adequado, né? Que seria lá no capilar. E além desses pontos, né? Igual aqui no nosso caso que é compressor, você vai ver que o compressor, o pessoal diz não está comprimindo legal, né? Tem gente que tira a linha e coloca o dedo na parte de sucção dele e vê que ele não está succionando muita coisa. É lógico que esse tipo de teste aí não é tão adequado por questão de impureza, né? Que ele pode fazer, como ele vai succionar o ar ambiente, dependendo de como tiver, ele pode succionar impureza, umidade e tudo mais. Mas existe esse teste, o teste mais comum, geralmente para conferir a parte elétrica dele, é colocar o multímetro ali na escala de resistência, né? E conferir. Quando é um compressor monofásico, a somatória das duas resistências menores é igual à resistência de maior valor. Eu acho que esse é o jeito mais fácil. Alguém já fez esse tipo de teste aí no campo? Professor? Sim. Só voltando um pouquinho na pressão lá, eu achei na internet aqui, eu meço uma expressão de R134 em carro hoje, então do 22 eu não lembrava. Mas é em torno do R22 no ar-condicionado, é em torno de 260 PSI, em torno de 49 graus. Ah, então minha memória ainda tá boa, Ricardo. 260, né? É. Cheguei perto, então, por Isso, 10. Em torno de 260, 49 graus. 49 graus. Show de bola. Obrigado aí, Ricardo, pela Aí. participação. Então, se você vai lá medir, lógico que no split você não tem a válvula na linha de alta, né? Você vai ter a válvula para fazer medição com manifold só na de baixa. Foi lá, colocou para medir, tá funcionando normal. Quer dizer, tá funcionando normal não, né? Você vai lá e pega uma pressão abaixo de 60, depende muito da temperatura, tudo mais, como foi feito o superaquecimento daquele equipamento, mas se pega uma pressão muito baixa, igual 40, você já sabe que pode estar tendo um vazamento, igual no caso do Ricardo, chega lá, não sei as pressões de trabalho do 134 no sistema de veicular, né? Mas vamos dizer, qual que é a pressão de baixa geralmente, Ricardo, num veículo? Trabalha mais ou menos em torno de 30, 35 PSI no máximo, né? Se você vai lá, pegou 20. A temperatura de evaporação em torno de 5 graus, mais ou menos, 2 graus, 5 graus, na saída de ar dá 8, né?
Então, ele trabalha quase com 0 grau. Então, a alta dele depende do carro, varia a temperatura do dia, mas em torno de 200 PSI, né? 180, 200, até 220. 200. Você foi lá, mediu a de baixa, tá dando 18 PSI, por exemplo. Isso já te induz que tem um vazamento na linha, certo? Certo, mas hoje tem o problema do sistema variável, esses compressores CVCs, ele compensa um pouco na aceleração e ele trabalha com vamos falar assim, ele só se perder muito para ele baixar bem, porque ele é quase igual ao do inverter compensando, vamos falar assim, e ele acaba trabalhando com a baixa quase constante para não, ele entende como está congelando, né? Então, a falta de gás eu vejo mais num carro com compressor CVC pela linha de alta pressão. Aí eu vejo que ela está baixa, né? Finaliza tudo, mas... Pela linha de alta você consegue conferir, né? Você vê aí já é um sistema diferente. Mas o pessoal aí da climatização mais convencional ainda. O exemplo, né, que eu vejo muito no campo. O pessoal chega, pegou 40 PSI, já induz, né, que o sistema está com falta de fluido. E aí vai procurar vazamento, tudo mais. Ricardo, estiver falando, pode ficar à vontade, meu rei. E assim vai, né? São alguns indícios que a gente vai trabalhando em cima dessa questão. Porque acaba que o compressor, o trabalho dele já é... Não falei, ele é projetado para levar esse fluido, aquele volume, né? A uma vazão máxima X, para pressão tal, e assim também é projetado. Professor, Sim, é o Cláudio. sim, Cláudio. Essa questão da pressão aí, eu já caí em alguma pegadinha, viu? Eu analisei só a parte externa, pressão baixa, coloquei um tanto de fluido, pressão baixa, mas eu fui ver, era com a evaporadora suja, viu? Pode acontecer. Aí você já trouxe outro ponto, né? É lógico que for fazer manutenção em equipamento sujo, já é uma canseira, né, Cláudio? Na época, assim, a gente com um pouco de pressa e esquece de analisar tudo, já pus lá o manifold, tal, pressão baixa, falei fluido. Tal, mandei um pouco, não aumentou, falei complicou. Aí fui ver, tava tampado o evaporador. Não fazia a troca, né? Esse é um ponto também, o Cláudio está trazendo experiência aí que é bastante importante. Se o equipamento estiver sujo, a questão como fala, para a gente descobrir qual é o defeito, né? Qual que é o desvio, fica muito mais difícil. Porque ele vai estar fora do que é para trabalhar no projeto. Então você vai lá na etiqueta conferir, igual a gente foi lá. Viu que a pressão máxima é 87. Normal de trabalho que o pessoal usa na praça é em torno de 60 para o E22, na pressão de baixa, né? Não é lei, depende do superaquecimento. Mas usualmente o comentário é esse. É sempre bom, né? Sim. Eu parei de apanhar muito depois que eu comecei a trabalhar com superaquecimento, que eu aprendi como é que funcionava e tal. Isso aí, né? Porque geralmente, igual o colega falou, que o produto tava sujo, né? Aí, automaticamente, esse superaquecimento, a temperatura de retorno ia estar muito baixa, né? A temperatura de evaporação ia estar muito baixa, com certeza, que o fluido não ia estar conseguindo evaporar com o evaporador sujo. Aí ele já ia ter uma noção de que o problema não seria só fluido, né? E é muito importante, né, essa questão da limpeza do equipamento para ele voltar às condições iniciais de projeto. Porque ele suja, ele sai totalmente dos parâmetros, né? E você fica perdido. Exatamente, Jefferson. Aí você saber qual é o parâmetro que vai estar funcionando sujo é muita conta, né? Você tem que fazer muita conta ali, bater diagrama, pressão, saturação e assim vai. Então, o mais fácil é trazer ele para a condição de trabalho, né, que é limpo. Com isso, você tem os dados que o fabricante já calculou para você. Você vai trabalhar em cima deles. Então, vamos lá trazer um material aqui na parte teórica sobre essa manutenção de compressores, né? Ver aqui o que eu achei mais importante ali para a gente comentar sobre. Porque, querendo ou não, nos sistemas, né, é a parte mais cara.
É lógico que hoje em dia, quando tem uma serpentina estragada aí, eu já vi cara cobrar mais de R$ 1.000 numa serpentina dessas barrilzinho, desses de descarga vertical, mais de R$ 1.000 no equipamento de 12.000 BTUs. Então, assim, pode ser que casos que a serpentina seja mais cara do que o compressor, mas no geral é o compressor que mais dá problema, né? E é o compressor também o equipamento mais caro da, do sistema. Então, por isso tem até uma matéria especial para ele, pelo cuidado que é necessário ter. Eu acho que vai se tornar um serviço que tá ficando cada vez mais inviável e vai acabar morrendo. Vai ser a troca de compressor. Em split 1 para 1 aí, se pegar um equipamento inverter, 90% das vezes não compensa trocar o compressor. É muito caro. É verdade, realmente o colega está certo. E o inverter, eu acho que ele veio para virar um descartável, né? Porque tanto aquelas placas externas também já é caríssimo, né? Então, o inverter, eu acho que ele veio para trocar produto. Não sei não. O nosso colega José Newton, eu ajudei ele a identificar um problema um tempo desse aí. Um equipamento da Samsung, acho que já era de 9.000 BTUs. O compressor dele queimou, só que ele teve uma queima, só conseguiu identificar com a medindo a resistência nos bornes. Aí eu falei para ele, ó, geralmente não compensa não. Ele foi encontrar, eu acho que foi R$ 1.000 o compressor, ou foi 800. Aí quando você coloca a mão de obra, fica o valor do preço do ar. Fica inviável. Exatamente. E além disso, uma placa do inverter aí, você manda para reparar, a ideia é reparo, né? Encontrar quem repara, você ainda salva, porque senão vai comprar uma placa é caríssimo também. Até o motoventilador é caro, né, cara? Se um rolamento trava, você não consegue trocar. As peças são caras, mas para vocês que estão aí na capital, é até mais fácil de achar quem conserta uma placa. Aqui os caras olham algum defeitinho de placa. Placa de inverter, a maioria corre. Tem 2 rapazes que mexem com eletrônica aqui, ó, que falou que é placa de inverter. Ele dá uma olhadinha por cima, se vê algum componente com defeito, ele troca. Se não vê, tchau, obrigado. E não tem quem conserta, não. Onde você tá, Ricardo? Cacilândia MS, interior do Mato Grosso. Você contou. Geralmente aqui em Goiânia mesmo, a gente tem um cara muito famoso, o pessoal deve conhecer ele, que é o Cebolinha. O pessoal da VLM. E esse Cebolinha, hoje em dia, para consertar inverter, ele já tá largando mão já, cara. Ele não pega também não, porque acaba que tem um volume grande de outros equipamentos que a placa é mais simples, entendeu? E uma placa do inverter é bastante complicada. Você demora muito tempo para achar um defeito, dependendo que for o cara já vai direto num varistor, num fusível, entendeu? Se ele não encontra ali, tiver que ficar batendo multímetro ali, ele já cai fora. Esse é o problema. Quem conserta a placa hoje, ele vai no que é rápido. Agora, essa parte demorada toma tempo e fica inviável, né? É igual o ar-condicionado, o split para gente. Se é um defeito que toma tempo, certo tipo de vazamento, ele é quase inviável, porque você fica 1 dia, 2 dias, às vezes envolvido com um defeito e acaba no final dando prejuízo para a gente pelo tempo que toma. Exatamente. E o problema de você mexer com reparo de placa, de inverter, também são as peças. Tem algumas peças específicas que você não acha. Você tem que ter estoque de máquina. Tem que ter estoque de placa para você tirar de uma e colocar na outra. Falou certinho. Falta muita peça aqui em Goiânia mesmo, não tem, Jefferson. Se você, por exemplo, se queimar um microprocessador de uma placa, muito raro você conseguir arrumar outro. E se você conseguir só o trabalho que você teve de identificar que era o microprocessador, trocar, achar a peça, aí quando você vai cobrar do cliente, ele é quase o preço da placa. Aí fica inviável. Tem isso também. Tem peça que você não encontra, né? Isso aí eu comentando com um colega da área também, que ele tá começando a arrumar placa de inverter. Ele tava comentando justamente isso. Dependendo até o tipo de resistor, a resistência, né? Não acha, o tipo de transistor não acha aqui na cidade. Às vezes tem que trazer de São Paulo, outro centro maior. Acontece muito. Então vamos lá, ó. Questão de desbalanceamento de tensão e corrente.
Para isso aqui eu já vi muito acontecer em chamados, por exemplo, equipamentos trifásicos, que infelizmente a Enel aqui em algumas regiões da nossa Goiânia aqui e do interior tem defeito no fornecimento. Não sei se acontece na área de vocês. Quem está aqui em Goiânia, se fizer um quadrado entre a Independência, Avenida Goiás, Anhanguera e República do Líbano, dentro daquele quadrado ali é um terror de problemas elétricos no fornecimento. Isso eu falo porque a gente trabalha com banco e tem muita agência ali e os problemas são similares. Outra região mais difícil é ali pro Jardim Guanabara, ali em cima a gente sempre tem problema, mas ali como só tem uma agência, acaba que eu não sei no geral. Mas questão de balanceamento de fase não, tensão, né? Desbalanceamento de tensão ocorre muito. Porque o compressor, geralmente ele trabalha com range, né? Uma tolerância de 10%. Então aqui a nossa tensão é 220. Se a tensão cair para baixo de 208, né? 208 não, deixa eu fazer, é 198. Olha eu já apanhando a minha conta aqui. 198, a tensão passar de 242, o equipamento já, como fala, já começa a ter desgaste, né? Ele não é projetado para isso. Então a tensão tem que estar sempre nesse range de 10%. E outra coisa que afeta, né, no compressor é a questão da diferença de fase. Por exemplo, aqui ele trouxe um exemplo. Uma fase está 219, a outra 216 e a outra 225. Isso aqui é um trifásico. O que você vai fazer para encontrar o percentual de desbalanceamento? Primeiro, você vai somar os 3 dividido por 3, você vai pegar a média. Nesse caso aqui deu 220. Depois você vai pegar a maior diferença, né, entre o valor medido e a média. Então aqui qual que vai apresentar a maior diferença? 219 menos 220 dá menos 1. 216 menos 220 dá menos 4. Aí o 225 menos 220 dá 5. Então o 5 acaba que é maior, né? Você pode até tirar o sinal e usar em módulo, né? Aqui a diferença é 1, no 219 a diferença é 1, no 216 a diferença é 4 e no 225 a diferença é 5. Então você vai pegar esse 5, a maior diferença, né? Máxima, vezes 100. Se você pegar 5 vezes 100 vai dar 500. Dividido. Aí essa parte aqui é 2 vezes a média, né? E 2 vezes 220. Então vai ser 500 dividido por 2 vezes 220 vai dar 440. Então vai ser 500 dividido por 440. E isso, na verdade, nem é 440, vocês me perdoam, é dividido só pela média. Isso aqui eu acho que está digitado errado. É 500 dividido pela média, que é 220. Aí vai dar o 2,27%. E segundo o Silva, né, esse desbalanceamento de tensão entre fases pode ser de até 2%. Então, se a tensão é 220, se você pode variar 2%, você pode ter uma variação no máximo de 4,4 volts. Então, se a sua tensão está dando 215 ou 225, você já está com um desbalanceamento grande, né? Tem que estar próximo da média, que seria, aí você vai medir os três e ver a média, né? No caso, usando esse valor de 220. São 2 pontos. O que acontece? Pegou situações como essa, está variando acima de 10%. Se você conseguir medir, você pode acionar a Enel, eles vão lá fazer a medição e corrigir isso. Como eles corrigem, eu não sei. Mas eles vão lá corrigir a questão da fase. Só que para medir para eles, você tem que ter um multímetro com medição True RMS. Não sei se vocês já viram isso aí. Que ele não tem a Pode falar, Jefferson. Eu só uso o True RMS também. Para fazer a placa é muito bom. Para você abrir um chamado para eles, né, irem, você tem que ter um multímetro desse. E aí você vai lá, faz a medição e aciona. A questão do desbalanceamento das fases tem que fazer essa conta, né? Eu não sei quais os valores porque eu nunca acionei por isso, mas por variar acima de 10% já. E o equipamento não funciona direito, né?
Então, aqui, pelo menos no Goiás, a Enel vai. Se você pegar isso com um multímetro bom, eles vão lá e conferem para você o que está acontecendo. Esse é um ponto importante que leva ao desgaste de compressor. Outra coisa que leva ao desgaste, né, é o retorno de líquido, né, que ocorre quando o superaquecimento do gás na sucção do compressor é muito baixo, tendendo a zero. Na verdade, está sem superaquecimento, né, se for zero. Esse baixo superaquecimento causa sucção úmida quando pequenas partículas de fluido refrigerante do estado líquido são aspiradas pelo compressor e, devido ao efeito detergente desse refrigerante, podem remover todo o filme de lubrificação. Então, se tiver esse retorno de líquido, que está associado também ao pessoal a falar o golpe de líquido, né? Que é quando vai líquido direto para o compressor, bastante parecido. Isso é retorno de líquido. Então, essa questão do baixo superaquecimento pode levar respingos, né, de refrigerante no estado líquido. Com isso, vai remover o filme, porque o fluido acaba levando o óleo, né? Quando ele está no estado líquido, ele vai levar, esse óleo vai perder a lubrificação e sem lubrificação o compressor quebra, né? Aqui tem uma foto em sequência, mas é o principal aspecto de denunciar esse tipo de falha é o grau de limpeza apresentado pelos componentes internos, sem sinais de óleo ou carbonização. As falhas mecânicas mais comuns são o desgaste excessivo do pistão e do cilindro, colagem dos anéis de vedação e o desgaste conjunto bomba de óleo. Então aqui, a falha por retorno de líquido, né? Então ele diz que o aspecto interno de limpeza, como se alguém tivesse removido todo o óleo, né? Então o grau de superaquecimento determina a diferença em temperatura de aspiração do compressor e a temperatura de evaporação. As recomendações dependem de cada fabricante, do tipo de compressor e do fluido refrigerante, e variam de acordo a 8 Kelvin a 20 Kelvin. Na empresa a gente usa de 5 a 11 Celsius. O Jefferson trabalha com isso, usa qual margem, Jefferson? Uso de 5 a 7. Aí o Jefferson ele é mais restritivo. Então, quando ele vai fazer o superaquecimento dele, aí demora mais um pouquinho, né, Jefferson? Dependendo das condições também, né, professor? Tem vezes que a gente pega cada bomba que não, nem adianta tentar, não. É, você vai encontrar alguns equipamentos aí que vai penar muito, né? Só que aí eu também sempre dou uma olhada no manual, né? Pra ver qual é a faixa que o fabricante pede. Por É, exemplo, eu pode falar. uso de 5 a 7 porque a Spring MD pede. Aí, quando é outro, já dou uma olhada, mas assim, é uma média que eu uso para quase todas. Que sempre, Cinco, dando essas medidas, sempre vai estar se enquadrando nas outras também. 5 a 7 sempre fica bom. 5 a 11 foi porque eu não lembro quem, salvo engano, não sei se foi a Agrato, que a gente trabalha, um cliente nosso tem muito Agrato, e aí lá era de 7 a 11. Aí para não ficar nesse 5 a 7, 7 a 11, a gente foi lá e aumentou um pouquinho a margem, no geral ficou de 5 a 11 pro superaquecimento. E é um tipo de manutenção, é lógico que a gente faz hoje com o manifold digital, né? Que facilita muito, mas te traz uma segurança que o equipamento vai funcionar bem por bastante tempo, né? Geralmente quando você faz o superaquecimento você tem um bom retorno, né, Jefferson? Quer dizer, não tem retorno, né? Não entendi, professor, deu uma cortada aqui. Geralmente quando você faz o superaquecimento, dificilmente o equipamento te dá retorno, né? Ah, muito raro. A não ser se você já está fazendo uma reoperação, né? Que já teve um desgaste, alguma coisa assim, mas se já sendo um equipamento mais novo, aí é difícil, viu? Fica show de bola, né? Aqui o outro desvio é o golpe de líquido. Tem gente que chama de golpe de ariete, que vem da parte hidráulica, né? Outros vão falar que é a bomba, que no caso o compressor está cavitando, né? Processo de cavitação, que é danos mecânicos causados por elevadas pressões hidrostáticas geradas quando a fase líquida, né, o refrigerante, o óleo ou outro, entra na aspiração e o compressor tenta comprimi-la, que resulta na quebra de componentes mecânicos por esforço elevado. É como se criasse tipo uma bolinha e ela com alta pressão ela vai batendo na parede do metal e vai desgastando. Vai fazendo pequenas bolinhas, 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 né?
pequenos danos até que vai, linguagem popular, afinando, né, a espessura do metal, igual aqui dá para ver, não sei se vocês conseguem ver aqui, tá fraturado aqui como fala, na válvula, né? Tem uma fraturazinha aqui em cima. Não sei se todos conseguem ver. Isso aqui geralmente é o golpe de líquido, né? O que pode ocasionar, né? Válvula de controle danificada ou subdimensionada. A válvula não consegue controlar corretamente o fluxo de fluido refrigerante. Dando passagem de líquido à tubulação de aspiração. Baixa carga térmica, né? O equipamento superdimensionamento do sistema ou deficiência na troca térmica no evaporador. Bloqueado por gelo ou com ventilação inadequada. Então esse aí já é um caso também da questão da sujidade, né? Na evaporadora. Também pode causar que não evapora tudo. Igual o nosso colega, foi o Jefferson, né? Que já falou sobre isso. Confere, foi o Jefferson ou foi o Ricardo? Foi o Jefferson, show. Tem a migração de refrigerante, né? Pode ser causado condensação do gás devido à existência de partes frias ao longo da tubulação de aspiração ou o retorno de líquido do condensador evaporador. É mais propícia quando o compressor está a um nível abaixo do condensador ou evaporador. A instalação de sifões estando na sucção quando a descarga é recomendada. E a última é o retorno de óleo, né? Ocorre quando grande quantidade de óleo acumulada nas tubulações evaporadores, quando o sistema está trabalhando em carga mínima, né? As condições refrigerante não escoam em velocidade suficiente para arrastar o óleo, gerando seu acúmulo. Quando o sistema volta a trabalhar subitamente em grandes cargas, a velocidade de escoamento refrigerante aumenta e arrasta o óleo acumulado, gerando golpe de líquido no compressor. Depende também da posição do sifão, né? Às vezes coloca um sifão em local inadequado que pode fazer o acúmulo, né, desse óleo e levar ele para o compressor. Um dos casos, né? Depende muito também de como é desenhada a linha frigorígena. Outra questão é problema de lubrificação, né? Baixo nível de óleo no sistema. Geralmente você tem um vazamento, um dos vestígios é você ver o óleo, né? Você consegue procurar um vazamento muitas vezes porque está vazando o óleo junto. Ali se é um micro vazamento, beleza. Ou se é um vazamento muito grande e o volume de óleo acaba saindo, escoando, né, para fora do sistema, você perdendo esse óleo, você vai ter um trabalho bastante grande também para conseguir fazer essa reposição. Porque é uma informação difícil de encontrar, né, o volume de óleo no compressor. E outra coisa chata também de fazer é colocar esse óleo novamente. Né? Muitas vezes o compressor ali é tranquilo colocar, né? Às vezes quando você precisa trocar, que carbonizou, seu compressor... Vamos falar, na verdade nem carbonizou, quando já vi isso acontecendo quando a pessoa tem um compressor de um tipo de fluido e quer usar outro. Não sei se já aconteceu com vocês aí no campo. Já peguei uma vez já, um R22 com 410. Eu já, peguei né? um compressor 410 com 407. Com 407. Então, aí aqui entra a questão de utilizar o óleo correto, né? Pro tipo de fluido. E aí quando você quer escoar esse óleo e colocar outro, é chato também aquele processo de limpeza, né? Você vai lá, retira ele, escoa o máximo que der, joga um volume de 5% do total, deixa rodar alguns minutos, tira de novo e assim vai. Então é uma coisa chata de fazer, né? Outro A reposição em si... professor, foi um pouco pior do que esse 407 e 410, que os óleos deles são sintéticos, né? Eu Sim. peguei um sistema que o pessoal colocou pelo modelo do compressor seu mesmo, o diferencial era só a letra que diferenciava o fluido refrigerante. Que um era 407 e o outro era R22. Aí o pessoal colocou um compressor com R22 com óleo mineral no sistema 407. O compressor durou acho que 6 meses. Ele queimou. Mas o compressor ele era R22 e o óleo dele colocou um óleo mineral. Não, era um R22, o pessoal colocou o fluido R407. Ah, entendi. Entendeu? Eles vão... Tem reação química, formam uma borra.
Ele vê o padrão para R22, aí você poderia optar a trocar o óleo, né? Colocar um poliéster. Aham. Mas o pessoal não fez o retrofit, ele deixou do jeito que estava e rodou o sistema, ele durou uns 6 meses. Rapaz, e até o retrofit é complicado de fazer, né? Muitas vezes o tempo que você vai gastar não. Se você tiver vazão para vender esse compressor em outro serviço ou for empresa de manutenção, Dá não. para eles fazerem o retrofit, professor, porque o compressor ele veio novo e não estava instalado no sistema. Eles estavam trocando o compressor, entendeu? Uhum. Então o sistema estava intacto, só o compressor mesmo estava com óleo mineral. Aí eu deixei lá de cabeça para baixo, lá, deixando o óleo drenar, depois joguei óleo poliéster, depois tirei de novo. Fez aquele processo, né? Aí sem contar que eles trabalham também com a mesma faixa de pressão. Então, se o equipamento vai ter a mesma faixa de pressão, eu não sei a densidade dos dois fluidos, mas é provável que a câmara seja dos dois dimensionada, né? Seja bem similar, tanto do 22 quanto do 407. Agora a diferença é quando é o 410, né? Que aí já são pressões diferentes, ou a admissão lá, eu creio que não seja similar, porque os fluidos são diferentes também. Mas já vi gente fazendo já. A experiência que teve durou 8 meses. Pegou um compressor, na época o 410 estava mais barato do que o 22, e botou para rodar com óleo mineral e fluido 22. Durou 8 meses, o compressor morreu. Aí porque não soubemos, porque ele é hermético, né? Mas já fica aí a experiência. Hoje eu não sei como tá o... Quando acontece com um splitzinho, de boa, né? Agora, Samuel, fala aí qual é o valor desse compressor. Só o compressor, se eu não me engano, ele foi R$ 12.000. Era um compressor de 16 TR. Ah, isso aí foi só com compressor de 16 TR, foi o que? Num Self, num Schiller? Isso. Foi no Self. Isso, com Self. Na verdade, são dois compressores de 13 TR, totalizando 26 TR no climatizador lá. É uma máquina de missão crítica de data center. Aí o pessoal fez isso para rodar ele nas toras lá, e aí só para deixar o contrato para outra empresa, que no caso seria a minha que estava pegando. Rapaz, já vi muito disso já, hein? Eu posso estar até enganado, mas eu acho que, se eu não me engano, foi R$ 22.000 o compressor. Eu posso estar até enganado. Acho que não foi Um de 16 TR? acho que foi 22. Acho que 13 mil foi o que a gente trocou no HOB, que é 410. Cara, um compressor de 16 TR, e ele é mais de 15, se eu não me engano. Acho que ele foi 22. Acho que eu tenho até a nota no meu e-mail aqui, que eu tive que receber eles, aí veio 2. Posso estar até enganado, mas foi mais ou menos isso. Vai ser por aí mesmo, cara. Se eu não me engano, é mais de 15, isso eu tenho certeza, porque a gente comprou foi de 15 TR, foi caro pra caramba, foi mais de 15 mil uma vez, precisou trocar. Você vê que hoje em dia também os equipamentos maiores eles estão dividindo em mais circuitos, né? Justamente para utilizar, além de ter a redundância, para utilizar compressores menores, né? Justamente. Imagina um compressor desse. Se já atrás estava trabalhando era compressor de 25 TR, só que era um Schiller, né? O Schiller não tem jeito. Ele já precisa de compressor maior, mas 25 TR, imagina o valor de uma criança daquela. Assim, é manutenção chata de fazer, mais complexa, né? Então, além de tudo, tem que ter um cuidado ainda maior com esses compressores. Então, lubrificação é importante. Para você descobrir o volume a ser reposto num vazamento é muito difícil. Você não consegue saber quanto saiu, quanto vazou. E não dá para usar peso. Então, se for fazer algo assim para repor, teria que virar de cabeça para baixo, esvaziar, ver quanto tinha, né? Quanto saiu ali e jogar o volume necessário. E essa informação de volume de óleo é difícil encontrar. Então tem questão também de diluição de óleo, né?
que ele afina, né? Grande afinidade com o fluido refrigerante, que gera, após paradas prolongadas, grande absorção e consequente diluição excessiva do lubrificante, resultando na perda das características principais e falhas na lubrificação. O que mais? Viscosidade inadequada, né? Se vocês encontrarem, pode começar a encontrar, eu já vi essa nova aí no mercado, que o pessoal está usando óleo de motor em compressor de ar-condicionado. Não sei se alguém já viu isso aí. Essa é fresquinha aqui, do último mês eu vi uma história dessa. A motor automotivo, né? Esses óleos saem aí. Não, só vi eles colocando aquele produto que o pessoal disse que cria uma proteção no... O Militec? Militec. É, o Militec num compressor. O pessoal compressor. botando o Militec. É, o Militec, o problema dele é que ele não é desenvolvido para conviver bem com as partes, como fala? Que não são metálicas, né? Geralmente aquelas partes de borracha e tal, que tem no motor automotivo, ele agride um pouquinho. Agora, ao certo eu nem posso falar, porque eu não tenho conhecimento. Mas no compressor pode ser que ele faça bem, cara. Vai ter os anéis de vedação lá, dependendo, ele faz bem. Mas tem gente colocando óleo de motor, né? Esse sai 5W30, 10W40 em compressor. Então, assim, a questão da viscosidade, ninguém para ver, né? Acho que é só jogar óleo que vai rodar. Então, viscosidade inadequada também gera desgaste. E excesso de óleo, né? Se também tiver, por exemplo, você foi lá, viu que o volume de óleo é 1,2 litros. Pegou, repôs e não viu quanto tinha antes, né? Então, além disso, você vai ter uma baixa performance do sistema de refrigeração, porque vai chegar, né? Diversos componentes como evaporador, condensador, obstruindo ou reduzindo a troca térmica, porque vai ter um grande volume de óleo passando. Questão de contaminação do sistema também. Umidade, agride muito, né? Questão da umidade que cavita o compressor. A umidade vai passar ali no compressor e a umidade dá para ver, geralmente com o manifold, quando você está fazendo a medição e a agulha não para, né? Ela fica balançando em alguns momentos. Já aconteceu isso com vocês aí do campus, certo? Samuel aí, o Jefferson, Ricardo. Com certeza. Então, quando você está fazendo a medição ali, ficou balançando muito, né? A agulha não quieta. É lógico que você fez uma medição antes e viu que seu manifold está bom, né? É um sinal que pode ter umidade. Questão de vácuo, tudo mais, pode afetar muito. O cobreamento também. Então, esse aqui eu ainda não vi acontecer. Se alguém já viu aí, pode compartilhar a história, mas é termo utilizado para identificar o contaminante gerado pelo processo químico decorrente da mistura entre umidade, o fluido refrigerante, o óleo e o calor. Ao entrar em contato com componentes formados por cobre, como tubulações e o motor elétrico, no caso de compressores herméticos e semiherméticos, a reação dissolve o cobre desse componente e mistura ao óleo. Em seguida, o contaminante gerado é transportado para o interior do compressor, aderindo às superfícies metálicas das partes móveis, que operam com maior temperatura, mancais, pistões, placas de válvulas e bombas de óleo. Então, com o cobreamento, né, vai aumentar a espessura daquela parte, vamos dizer um pistão, com isso não vai ter aquela folga que ele trabalha. E ele começa a gerar atrito, arranhar com isso. Você vai perder a sua lubrificação, vai ter o desgaste na peça até a hora que trava, né? Que chega a travar. Outro ponto é limalha, né? Quando faz a limpeza, pode ter alguma pecinha ali, vai gerando atrito dentro do compressor, as limalhas vão passando até que elas travam. Pode chegar a quebrar, né? Por questão de lubrificação e mudar a viscosidade, que se adere ao óleo. Então, o cobreamento, ele vai roubar o óleo nos nossos sistemas, né, da tubulação e vai levar esse cobre para as partes que rotacionam mais, né, maior temperatura. E além disso, causa vazamento, né, porque como a espessura da parede do tubo de cobre vai estar menor e a pressão normal, pode ser que tenham mais pontos de vazamento na linha. Outra coisa, né, sujeira na instalação.
Aqui, ó, limalhas de aço, resíduos de solda, produtos químicos e até o ar atmosférico inseridos acidentalmente durante más práticas aplicadas na instalação. E óleos impróprios, né? Que eles entram na viscosidade inadequada e até o funcionamento. Que o óleo vai ter por exemplo, 5W30, 10W40. Isso identifica também a questão do funcionamento e para qual tipo de motor é adequado, né? Que ele vai manter a viscosidade, aqui temperatura, quente e frio. E você pega um óleo para um compressor e coloca um óleo de motor, você pode ter vários problemas com a viscosidade desse óleo. E o aquecimento excessivo no compressor, geralmente quando ele está com a corrente bastante alta, né? Então faz com que o mesmo, né, perca a viscosidade e a capacidade de lubrificação e carbonize, impregnando em diversos componentes internos, dificultando o trabalho de vedação das válvulas de admissão e descarga ou travando a descida do pistão, o que vai dificultar a penetração do óleo no pino do mancal. O escurecimento dos componentes internos do compressor é evidência, né? Ou o próprio óleo, né? Quando aquece muito, chega a carbonizar, o óleo sai escuro, né? Ou sai, quando ele está tendo atrito, o óleo sai com limalha. Geralmente o óleo é um bom sinal para você identificar como está seu compressor. Então, nos compressores alternativos, outra ocorrência típica, mecanismo de falha, é desgaste do pistão, por ser de alumínio, né? Ele dilata mais que o ferro fundido onde está alojado, que é a mesma coisa que acontece com o carro, né? Parte do cabeçote lá, que como ele tem uma temperatura de fusão mais baixa do que o ferro fundido, que é a parte de baixo, dependendo da temperatura que chega, ele acaba deformando, né? E aí, quando ele deforma, meu amigo, já não funciona, porque as folgas são milimétricas, né? Então pode levar ao travamento do conjunto e à quebra de outros componentes. Outra questão também no compressor, esse já além do material, tem muitos que tem aquela resistência no colar do cárter, né? Resistência em equipamentos maiores. Aí esse de 15 TR pode ser que tinha, né, Samuel? 16 TR que você trabalhou lá. Oi, professor. Repete, por favor. Sim, pode. Tô falando da resistência, aquele colar do cárter que vai no Tinha, compressor para tinha sim, esquentar. professor. Tinha sim. Tem, né? Tinha não, tem, né, na verdade. Tem equipamentos maiores, geralmente vem com isso, Schiller, vai ter isso aí. Alguns VRF vêm até com a manta, né? Que cobre o compressor justamente para aquecer Isso. na parte do Ricardo lá em Cacilândia. Não sei se lá é bem mais frio que aqui, mas pode ser que em dias muito frios lá o equipamento dele não chega nem a partir, dependendo do nível de automação que tem. Não sei se já aconteceu com ele. Não, aqui é quente igual aí mesmo, professor. Ah, é quente igual? É. Eu já peguei. Os meus aqui, professor, dependendo da temperatura, ele não parte, não. Se não esquentar, ele não parte, né? Isso, eu tenho alguns splitão não, self-inverter, e aí o inversorzinho ele recebe uma informação de temperatura do carro. Aí, dependendo da temperatura que ele tá, ele não funciona. Não entra, né? Se não esquentar. E ô pecinha cara sem essas resistências, hein? Deus me livre. Então, até quando a gente vai fazer alguma troca de compressor, alguma intervenção na máquina, que ela fica muito tempo desligada, a gente tem que deixar no mínimo 8 horas ela ligada para atingir a temperatura. Tinha temperatura, né? Então, assim, são vários cuidados que a gente tem, né? Com o compressor. Deixa eu lembrar outro aqui que eu tava querendo falar. Não é isso. Não, é isso mesmo, gente. Eu queria lembrar, era do cárter, né? Já falei do colar do cárter. Já peguei, lembrei. Já peguei caso do cara sofrendo. E eu fui junto, né, na manutenção, isso mais pro sul. Temperatura abaixo de 10 e o self não parte, não parte, não parte. Foi bem no começo que eu comecei a trabalhar na área, foi isso aí. Aí foi descobrir que aí não partia justamente por isso, né? Ele fazia a medição lá, a temperatura estava bastante baixa. E esse colar, além de ajudar na viscosidade do óleo, né? Querer dar uma esquentada, também se tiver algum líquido, né? Resquício de líquido ali dentro do compressor, ele ajuda a esquentar também, né? Então acaba que... Pode falar, Jefferson. Também acontece quando
questão que você falou não tá ligando, né? Acontece Aham. com equipamento que tem controle de condensação, que às vezes o compressor funciona e o ventilador não funciona, né? Não funciona também, né? Porque Para deixar ele esquentar mais um pouquinho, né? aí quando ele esquenta, ele liga. Tem um pessoal que a gente fecha manutenção que tem uns VRF lá e outra sala lá. Eu sempre fico observando. Quando é de manhã, raramente o ventilador tá ligado. Quando é à tarde, que tá sempre ligado. Isso aí a tecnologia vai aumentando, né? E tudo para evitar ao máximo o consumo de energia, né? Cada vez mais a tecnologia está sendo usada aí para a gente ter um consumo menor. Certo? Pessoal, o material, pelo menos essa parte, esse capítulo 2, né, que eu achei mais importante. A gente falou sobre a SAP. Hoje eu termino de colocar a nota de vocês. E eu já vou até pedir desculpa pro pessoal que é do Professor? outro evento. Sim, Samuel. Rapidinho. Eu enviei o arquivo errado lá por cima. Eu enviei só as fotos da atividade feita na sala. Você consegue mudar? Se você conseguir Eu mudar, mudei tá em lá, tempo eu ainda. mudei lá. Eu mudei. Show, vou olhar. Samuel, deixa eu até já Beleza. deixar aberto aqui a... Aí ele é do mesmo grupo que eu, professor. Aí Professor. é igual, né? É a mesma atividade, né? É a mesma. A gente Aí eu só vou fez pedir ela e se... mandou pra todo mundo, né? só vou pedir... No caso dele, só ele que tinha enviado suas fotos? Só. Ah, então show de bola. O seu eu já olho agora, Samuel. O meu só Encerrando até a aula corrigiu aqui. já. Qual que era? Você sabe qual que é a SAP, Samuel? É a SAP 1, professor. SAP 1, beleza. Já vou deixar aberto no seu nome aqui para eu corrigir. Tá? Se vocês Tá puderem bom. avisar Obrigado. também o pessoal que tem até hoje, né? Justamente para ninguém ficar sem. Aproveitar aí para dar tudo certo. Outra... a SAP ok. A gente já falou sobre a próxima SAP, né? Se o pessoal puder baixar aí e ver o que vai ser necessário para o momento presencial, igual a gente viu lá, né? Algumas fotos explicando, como fala? Onde vai fazer a medição, né? Da pressão, o esquema de instalação do manifold e tudo mais. E se o pessoal é safo também, qualquer coisa, né? Como vai ser um split, ou como é um equipamento de climatização, você só vai ter a válvula de baixa, né? Você vai conectar o manifold, geralmente o azulzinho, né? O relógio azul que tem a escala menor. Fazer a conexão dele para fazer essa medição. Dessa vez, lembrar para tirar mais foto mesmo, que da outra vez a gente nem se tocou nisso aí, para tirar a foto individual de cada teste. E o importante, é igual eu expliquei. Aproveitar que vocês estão aqui, vamos lá. Eu expliquei na outra aula, tinha menos colegas, né? Deixa eu abrir aqui a outra turma. Por que desse tanto de relatório, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Só um segundo. Aqui, ó. No final, tem a matéria gestão de pessoas, automação aplicada, projeto de instalação em sistemas de climatização e projeto de instalação em sistemas de refrigeração. Esse é o último módulo. Vou pegar aqui para vocês. Eu não sei se eu botei aqui nesse computador que atualizou tudo. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, um projeto aqui na parte... Vocês estão vendo minha tela aí, né? Só esse negócio chato da saída aqui. Então aqui tem um memorial descritivo de um projeto de câmara fria, né? Então é aqui descrição, tudo mais. Então a gente caminha para chegar tanto no orçamento quanto projeto e relatório, né? Para todo mundo chegar nesse nível aqui. Aí você vê que é bem formatado, né? Tem a questão aqui, como é projeto, tem bastante desenho, tem planta, tem diagrama de seleção de equipamento, dos cálculos de área, temperatura, descrição de projeto. Então, no fim, a gente vai chegar nisso aqui. Não é para assustar ninguém, não.
Só um segundo. Mas é para a gente entender que a nossa caminhada vai chegar naquilo, entendeu? E aí, com quem a gente compete na praça, né, que são as empresas, elas estão entregando esse nível de projeto, de relatório, e a gente vai caminhar para chegar nesse nível. Por isso que vai cobrando tanto relatório aí no caminho do curso. Certo, senhores? Positivo, professor. Certo, professor. Só queria estar bem igual Samuel, que tá lá em Natal. Ah, De férias? tô sofrendo, moço. Não, professor, tá no trabalho. Acabei de chegar aqui. Rapaz do céu, você trabalhar viajando, trabalhar longe de casa. Se for um lugar Não. novo é bom, né? Mas você dormir longe de sua cama, se tiver família, longe da É 15 família. dias, provavelmente pode postergar mais 30. Mais 30 não, né? Mais 15. Totalizando 30 Então, dias. parece ser bom, mas não é não, moço. Só se for Não, solteiro. moço. Aí É é horrível. diferente. Agora, se for solteiro é outra história, né? O cara aproveita. Não sei se é seu caso. É nada, eu tenho Senhores, mulher e um filho esperando em casa. então aí não é tão bom, não. Só conhecer um lugar novo, mas depois cansa. A pessoa, essa matéria que amanhã vai abrir para vocês, né? Vai estar disponível, eu já vou postar a aula lá, amanhã já vai estar para todo mundo, vou colocar o slide também em cima do material. Mas é isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Tudo certo, professor. Tudo certo, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa também sobre correção, tudo mais, atividade, me manda mensagem lá no chat que a gente vai trocando ideia, tá bom? E aí eu já vou pedir desculpa, lembrei, eu ia pedir desculpa ao pessoal do evento 730978, que eu comecei a corrigir a turma aqui do 4186, né? Já estou terminando e não comecei de lá. Mas pode ficar tranquilo que eu já vou passar para lá e corrigir do pessoal também do outro lado. Boa Fechado, noite, senhores? professor. Então, boa noite, bom descanso aí para vocês, bons estudos, né? Para todo Valeu. mundo aí. Até a próxima.